A casa sempre amanhecia em silêncio, como se respirasse devagar para não me acordar. Havia dias em que eu me perguntava se o som do vento nas janelas era o único que ainda lembrava meu nome. Tudo ali parecia em pausa, os móveis, o relógio parado na parede, e, principalmente, aqueles vidros na prateleira. Eram simples potes de conserva, um mais alto, outro mais gordo, alinhados como se formassem um coral de lembranças que escolheram nunca cantar. Dentro de cada um, algo que o tempo esqueceu de levar. Uma pétala ressecada, um bilhete quase apagado, um botão que perdi da blusa favorita dele. Ou talvez fosse o contrário, talvez tenha sido eu quem se perdeu junto com o botão. Não posso negar, às vezes passo o dedo sobre o pó e sinto o frio do vidro. Parece que eles me olham de volta, pedindo que eu os abra. Mas eu nunca abro. Alguns segredos precisam de ar, outros sobrevivem apenas enquanto mantém o fôlego preso. Algumas coisas a gente guarda não porque esqueceu, mas porque lembrar dói. Eu repito em voz baixa, como quem reza para o passado dormir mais um pouco. Às vezes me sento na cozinha e observo a luz atravessando os vidros. Ela muda de cor conforme o sol anda, azul suave, dourado, quase vermelho no fim da tarde. Penso que é assim que as lembranças fazem com a gente. Entram, tingem tudo, depois se vão, deixando um rastro de cor impossível de apagar. De longe, quem visita pensa que é só decoração. Um toque vintage, dizem. Mas eu sei, cada vidro é um coração que precisei guardar inteiro, para não quebrar de novo. E quando o vento sopra mais forte, eu escuto um tilintar leve, quase um aviso. Os vidros tocam uns nos outros, e o som é bonito, dói e consola ao mesmo tempo. É o som de tudo o que já foi dito e do que ficou preso no fundo do peito, transparente, mas pesando mais do que parece. Quando ele chegou, o silêncio da casa pareceu se assustar. Meu sobrinho entrou como quem abre uma janela. De repente, o ar ficou leve, e até o relógio da parede voltou a fazer barulho, tic-tac desajeitado, feliz por ter plateia de novo. Ele veio passar as férias comigo, criança de risada fácil, perguntas infinitas e passos pequenos que batiam no chão como tamborzinhos de vida. Trouxe na mochila brinquedos, gibis e um dinossauro verde que rugia cada vez que alguém apertava o botão. Para te fazer companhia, tia, disse, com a naturalidade de quem acredita que brinquedos são capazes de curar gente grande. Desde o primeiro dia, percebi o quanto os olhos dele enxergavam além da poeira. Via beleza onde eu só via rotina. Ficou encantado com a luz da tarde entrando pela cozinha e, principalmente, com os vidros na prateleira. Por que eles ficam aí parados, tia? Perguntou, tocando um com a ponta do dedo. Pensei em dar uma resposta simples. São só potes velhos. Mas a verdade pesou na garganta. São lembranças, meu bem, murmurei. Ele não perguntava por maldade. Era só curiosidade pura. Ainda assim, senti como se tivesse aberto um buraco no chão do meu peito. Ele continuou observando, os olhos grandes refletindo o arco-íris que a luz fazia ao atravessar o vidro. Então cada um guarda uma história. Assenti, respirando fundo para conter a maré. Guarda, sim. Mas algumas histórias precisam ficar quietinhas, tá? Ele coçou a cabeça, confuso, mas respeitou. Logo depois saiu correndo pelo corredor atrás do dinossauro que rugia sem vergonha. E eu fiquei ali, tentando entender como uma pergunta tão simples podia ter acordado tantas vozes dentro de mim. À noite, quando o coloquei para dormir, ele me abraçou e sussurrou. Tia, amanhã me conta a história do vidro azul? Fiquei parada, o coração feito um desses potes, cheio de som por dentro, mas com a tampa bem fechada. Senti que, sem perceber, aquele menino curioso estava arranhando as paredes onde eu guardava o passado. Talvez fosse isso que a inocência faz. Entra onde a dor não espera e acende a luz. A voz dele soou de novo naquela tarde preguiçosa, enquanto eu lavava a louça e o sol brincava de desenhar círculos na mesa. Tia, o que tem dentro desses potes? Parei. Só isso. Parei. O prato escorregou um pouco na mão, e a espuma da água pareceu se transformar em nuvem. A pergunta era pequena, leve até. Mas dentro dela havia um mundo inteiro que eu tinha tentado esquecer. Às vezes, uma pergunta simples pesa mais que uma acusação. Ela vem como quem não quer nada, e quando a gente percebe, já mexeu nas gavetas que estavam trancadas por medo. Enxuguei as mãos devagar e olhei para os vidros na prateleira. Estavam lá, imóveis, mas pareciam me encarar, cúmplices silenciosos do segredo. Por um segundo, tive vontade de responder a verdade, de apontar um por um e explicar as histórias trancadas.
o perfume dele que guardei num frasco minúsculo, a carta que nunca entreguei, o ingresso do concerto a que fomos juntos e fingimos que estava tudo bem. Mas respirei fundo, tentando empurrar a maré para dentro. Ah, tem lembranças, falei, com um sorriso que doía nas bordas. E dá para abrir? Ele insistiu, com aquela pureza que não entende de limites. Olhei para o pote azul. Não era o mais bonito, mas era o mais perigoso. Dentro dele, havia a última noite antes da despedida, e o cheiro do café que esfriou entre nós. Melhor não, meu amor. Algumas coisas são assim. Se a gente abre, não cabe tudo para fora. Ele franziu a testa, sem entender. Eu me encolhi. E naquele recuo, percebi o quanto eu vivia fugindo de mim. Fiquei observando enquanto ele saía do cômodo, deixando o rastro de uma canção inventada qualquer. Por um instante pensei que talvez fosse isso. As crianças fazem perguntas para ensinar os adultos a falar. O silêncio voltou. Mas não o mesmo silêncio de antes. Agora, ele ecoava, como se algo dentro dos vidros tivesse começado a se mexer, a vibrar, pedindo ar. Fui até a prateleira e deparei com meu próprio reflexo no vidro. Aquela mulher que eu vi ali parecia cansada de ser guardiã de um museu que só ela visitava. Naquela noite, a casa parecia mais viva do que nunca. O vento passou pelas frestas da janela, e os vidros na prateleira vibraram como se murmurassem entre si. O som me incomodou. Ou talvez o incômodo tivesse outro nome. Peguei um pano e fui tirar o pó. Justificativa perfeita para chegar perto dos fantasmas. Meu sobrinho já dormia, o dinossauro verde deitado ao lado dele como guarda-costas. Só restávamos eu e aquele corredor de lembranças transparentes. Passei os dedos pelos potes até parar no azul, aquele que sempre parecia pulsar, guardando mais do que deveria. Toquei a tampa, e o clique foi tão pequeno, tão simples. Mas o que veio depois me atravessou inteira. Não foi o vidro que se quebrou. Fui eu. Dentro dele, além das cartinhas amareladas, havia uma fita desbotada com nossas iniciais, um papel com planos de viagem que nunca fizemos e uma foto que eu jamais consegui rasgar. O cheiro de papel velho e perfume esquecido tomou o ar, junto com algo que parecia arrependimento materializado. Sentei-me no chão. As folhas se espalharam como se quisessem me cercar. Li as primeiras linhas de uma carta. Desculpa por te deixar esperando. Precisei fugir de mim para entender o quanto você me carregava. O resto se perdeu no barulho do coração. Enquanto lia, percebi que as lágrimas escorriam sem pressa, como se tivessem ficado anos enfileiradas, cada uma esperando sua vez. Não chorei por ele, exatamente. Chorei por tudo que não vivi, por ter tido medo de insistir, de pedir esclarecimento, de admitir que doía tanto. Havia também um bilhete de mim para ele, nunca entregue. Letra trêmula, palavras prudentes. Se um dia você voltar, me traga paz, não explicações. Nunca li nada tão honesto e tão covarde ao mesmo tempo. Os potes ao redor pareciam observar, cúmplices. A tampa caída rolou até o pé da estante, deixando espaço para o passado respirar. E, de repente, o silêncio mudou de tom. Já não era vazio, era um suspiro antigo encontrando saída. Fechei os olhos. Imaginei aquele amor como água represada escorrendo por rachaduras, não para me afogar, mas para limpar. Quando enfim levantei, lavei o rosto e ri sozinha, não de alegria, mas de alívio. Talvez abrir o vidro fosse perigoso, sim. Mas continuar fechada dentro dele tinha virado uma forma lenta de desaparecer. Na manhã seguinte, o céu parecia lavado. A chuva da madrugada deixará o quintal coberto de brilhos, como se o mundo tivesse passado um pano em si mesmo. Eu ainda sentia o coração leve e cansado, aquela mistura estranha de libertação e ressaca. Quando desci para a cozinha, encontrei meu sobrinho sentado à mesa, mastigando bisnaguinha com a seriedade de quem está prestes a fazer uma pergunta importante. E, claro, fez. Tia, por que você chorou ontem? Parei outra vez, mas já não doía igual. Pensei em mentir, dizer que foi cansaço ou sonho ruim. Só que mentir para olhos como os dele é impossível. Lembrei de alguém, meu amor. Alguém que eu não via faz tempo, respondi. Ele franziu o nariz, aquele jeito de quem processa coisas grandes num coração pequeno. Depois, disse algo que me desmontou e costurou na mesma frase. Mas se lembrar faz chorar, é porque ainda gosta. E gostar é bom, né? Ele viu o que eu nunca tive coragem de encarar. Aquela simplicidade me atravessou como o sol entrando pela fresta. Eu, que passará anos tentando esconder as lágrimas,
percebi que nelas morava justamente o que me restava de amor verdadeiro. Não o amor deles, mas o meu, o que resistiu mesmo sem retorno. Ficamos em silêncio por uns segundos. Ele então pulou da cadeira e correu até a prateleira. Parou diante dos potes, todos alinhados, agora com um deles aberto, espalhando um leve cheiro de papel e lembrança no ar. Tia, acho que eles estão contentes. Sorri. Por quê? Porque finalmente respiram. E sem perceber, ele acabou de explicar tudo. Às vezes, a cura não vem de respostas sábias, mas de palavras simples ditas por quem ainda não aprendeu a disfarçar sentimento. Peguei o vidro aberto e, cuidadosamente, tirei o excesso de poeira. Coloquei-o de novo no lugar, só que agora sem tampa. Não como provocação ao passado, mas como sinal de paz. Meu sobrinho me observava em silêncio, o dinossauro verde apertado contra o peito, e eu pensei que talvez aquelas férias tivessem sido mais para mim do que para ele. Depois que o riso do meu sobrinho se misturou ao som dos pássaros no quintal, a casa ganhou uma calma diferente. Era serenidade, mas uma serenidade inquieta, como se o silêncio me olhasse nos olhos e dissesse: agora é a sua vez. Fiquei um tempo parada diante da prateleira, observando o vidro azul, agora sem tampa. O ar que entrava e saía por ele parecia tocar o resto dos potes, despertando um movimento novo neles também. Não era vento, era memória respirando. Mas junto com o alívio, veio o medo. Um medo miúdo, profundo, de alguém descobrir demais. Porque, afinal, o que diriam se soubessem de tudo? Se vissem quem eu fui antes de aprender a sorrir sem motivo, antes de me vestir de calma. Tentei afastar o pensamento lavando o chão, organizando gavetas, ocupando o corpo para distrair a alma. Só que o olhar do menino reaparecia na lembrança o tempo todo, limpo, acolhedor. Desde aquela manhã ele me olhava diferente, como quem já entende que as pessoas grandes também precisam ser cuidadas. Sentei-me no sofá e encarei a parede em frente. Vi ali um retrato quase invisível. Eu, cercada de escolhas que nunca tive coragem de defender. Percebi que o que mais me doía não era o amor acabado, mas o medo de admitir que tinha errado tentando acertar. A gente esconde não o erro, mas a dor. Essa frase me atravessou como corrente leve, e, pela primeira vez, senti que o esconderijo começava a ficar pequeno demais. Abri a janela. O ar trouxe cheiro de terra molhada, e, junto dele, a lembrança do dia em que prometi nunca mais me explicar. Talvez tenha sido ali que aprendi a confundir reserva com proteção. Meu sobrinho apareceu na porta, segurando o dinossauro pela cauda. Tia, teu vidro azul tá brilhando. Sorri de canto. Talvez seja só o sol, respondi, mas no fundo sabia que não era. Era a coragem, essa luz que entra pela fresta quando a gente para de temer a própria sombra. Passei o fim da tarde encarando os vidros como quem folheia um álbum de memórias sem tocar nas páginas. A luz caía lenta, dourada, refletindo em cada pote uma cor diferente, um arco-íris feito de passado. De repente, percebi que já não enxergava neles tristeza. Via a resistência. Por tanto tempo achei que guardar significava fraqueza, medo de enfrentar o que doía. Mas naquela hora entendi, aqueles vidros não eram covardia. Eram abrigo. Não eram segredos. Eram feridas esperando ar. A cada pote, uma parte de mim que soube sobreviver quando viver parecia impossível. O das cartas guardava o amor que me ensinou a sentir. O das pétalas, a lembrança de que a beleza também murcha, e nem por isso deixa de ter sido bonita. Até o vidro vazio, que eu nunca soube por que mantinha, agora fazia sentido. Representava o espaço que eu estava deixando livre para recomeçar. Meu sobrinho entrou de mansinho, observando o entardecer comigo. Tia, parece que eles brilham de dentro, né? Assenti com um sorriso leve.
brilham, sim. É o que a gente esquece. Mesmo a tristeza tem luz. Ele se encostou em mim, cabeça no meu ombro, e por um instante senti como se o tempo respirasse em paz. O passado, o presente e aquele abraço, tudo cabia na mesma hora. Olhei de novo para a prateleira. Todas aquelas tampas abertas, os recortes, as memórias dispersas no ar. Não havia mais vergonha, nem urgência para esconder. O que antes parecia um cemitério de lembranças agora se tornará um jardim discreto, cheio de histórias que finalmente podiam florescer. Entendi então que o perdão não é apagar o que aconteceu. É olhar para o que restou e dizer: você fez o que pôde. E tudo bem. Quando a noite caiu, fechei apenas a janela, não os potes. O vento rodava pela casa sem derrubar nada, como se respeitasse o novo espaço criado. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sentir que devia explicações a ninguém, nem a mim. Naquela última noite antes das férias terminarem, fiz chocolate quente e o servi em 2 canecas que quase nunca usava. Meu sobrinho bebia concentrado, deixando o bigode de espuma no lábio e rindo quando eu mostrava com o dedo. O som da risada dele enchia todos os cantos da casa. A mesma casa que, semanas atrás, parecia não ter mais eco de vida. Ficamos sentados no chão da sala, olhando os potes na prateleira. Agora, nenhum estava fechado. Ele apontou para o vidro azul, o mais brilhante sob a luz morna da luminária, e disse: tia, acho que esses potes são tipo histórias que aprendem a descansar. Sorri e senti o peito se abrir num suspiro leve. Quem precisava aprender era eu. Por tanto tempo, achei que estava ensinando o menino sobre lembranças, sobre como lidar com o passado. Mas, no fundo, era o contrário. Ele, com sua curiosidade limpa e coração sem poeira, me ensinou a não ter vergonha do que já vivi. Percebi que crescer, na verdade, era aprender a lidar com o que doeu sem transformar isso em armadura. Era olhar para as próprias feridas e dizer: pode ficar, não me assusto mais. Levei as canecas para a pia, e ao voltar, ele já dormia, o dinossauro verde abraçado contra o peito, guardando-o como um herói pequeno. A casa cheirava a chocolate e sossego. Apaguei as luzes, mas uma claridade suave vinha dos vidros, reflexo ou memória, pouco importava. A sensação era a mesma de quando alguém data um recomeço. Simples, sem grandiosidade, apenas verdadeiro. Enquanto o vento entrava pelas janelas, pensei que talvez a vida seja exatamente isso. Abrir as tampas, deixar o ar entrar e aceitar que até o silêncio pode ser gentil.